trouxeram a Bíblia de vocês. Quem não puder ler, mas vai poder abrir aí a sua Bíblia comigo. E nós queremos trazer essa palavra de Deus. Quero que todos abram. Eu vou ler do verso 1 de Colossenses 2, versos 1 até o verso 7, para que os irmãos entendam. As pessoas amigas que estão aqui conosco, Deus abençoe. E a palavra de Deus nos diz assim, Colossenses, eu quero que você abra para você sair daqui com essa palavra esta noite, em nome do Senhor Jesus. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, olha isso aí, e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O pastor Dimas passou lá para o meu genro, Lucas, a temática, e eu estive pedindo a Deus uma palavra para esta noite, baseado nessa temática que foi escolhida aqui pelo pastor da igreja e também pelos nossos queridos irmãos, né? Enraizados em Cristo, frutificando no Espírito. E eu vou falar sobre assim, enraizados nele. Digo comigo só para memorizar. Enraizados nele. Vamos lá bem forte. Enraizados. Mais uma vez para memorizar. Muito bem. Irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu quero dizer que tudo que tem raiz, ouçam bem isso. Eu vou começar aqui lento para que os irmãos compreendam. Tudo que tem raiz tem estabilidade. Tudo que tem raiz tem estabilidade. Tudo que tem raiz tem segurança. Tudo que tem raiz tem base. A palavra raiz, ela fala de fundamento. Ela fala de fundamento. Ela fala de estrutura. A raiz, ela é uma palavra que está ligada à agricultura, à horticultura. Mas a palavra raiz, ela dentro do campo da biologia, ela tem diversos significados que eu não estarei entrando aqui para relatar dos 5 componentes que fazem parte de uma planta. Mas vocês sabem muito bem, a semente, a flor, a raiz, o caule, o fruto, tudo isso mostra a evidência de uma planta. E eu quero que cada irmão e irmã que esteja aqui ou que está aqui, ouçam bem, é que a evidência maior de uma planta ou de uma árvore aparece com o fruto, não com a folha que ela tem. Tudo faz parte da estrutura. Mas quando você olha para uma planta ou para uma árvore, que você fica embaixo da sombra daquela árvore, você nunca imagina que embaixo, o que tem lá embaixo dela, pastor sabe? O que tem embaixo dela, igreja? Não, diga bem forte. O que tem embaixo dela? E é uma coisa muito interessante na raiz. A raiz nunca quer crescer para cima. Raiz só quer crescer para baixo. O grande problema é que quando nós atentamos para essa lição que a raiz quer nos passar, dentro do próprio campo
da agronomia e dentro da própria natureza da raiz, ela nunca quer ficar em cima, ela nunca quer aparecer. A raiz sempre está embaixo. Mas até o caule, o tronco, que na verdade aparece, as folhas que aparecem e o fruto que aparece, quem é que sustenta tudo isso? É a raiz. Então a beleza de um prédio não está apenas na sua arquitetura exterior. A beleza de um prédio está na sua base, na sua raiz. A beleza de um crente não está no grito que ele dá. A beleza de um crente não está no pulo que ele dá. Tem muitos que pulam aqui, qualquer coisinha ele muda de igreja, não tem raiz. Tem muitos que estão dentro da igreja glorificando e falando língua estranha, mas puxa o facão na hora que alguém zanga ele. Não tem raiz. Tem deles e delas que estão aqui dentro, que se a irmã sentar no lugar dela, se ela for no banheiro e ela não sair, ela briga com ela aqui mesmo. Não tem raiz. O que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia, ela não quer dar ênfase à folha e apenas ao fruto, ela quer dar ênfase à raiz. Porque a estrutura de um crente espiritual está na raiz, está na base. Diga comigo, na base. Crente sem raiz, eu vou dizer para a igreja e para vocês aqui esta noite, crente sem raiz é a pior coisa que pode existir dentro de uma igreja. Se você pegar Mateus capítulo 13, versículo 6, Jesus disse assim: olha, caiu, secou e morreu. Digam lá por quê? Não, está no texto. O que diz lá o texto? Hã? Olha aí o pastor dizendo, está entendendo, pastor? Olha o que ele diz: caiu a semente, mas murchou, secou e o quê? E morreu. Diga comigo, morreu. Não, só quem está no culto, irmão. Onde é o cemitério aqui da cidade? Que lá é que é silêncio, não é assim? Olha, caiu. Vamos lá, diga comigo. Caiu, murchou, secou e morreu. Por quê? Digo vocês, por que não tinha o quê? Não tinha raiz. Aonde não tem raiz, não sou eu que estou dizendo, é Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, antes de entrar no texto. A biologia molecular, ela fala que você pode encontrar a origem de uma árvore pela sua raiz. É por isso que se fala em raiz familiar, raiz cultural, ouçam isso, raiz familiar. Diga comigo, para memorizar, diga comigo, raiz cultural. É aquela pessoa que diz assim: rapaz, por que tu come desse jeito? Não, eu aprendi com a mamãe assim. Eu aprendi com o papai, foi assim. Por que a senhora se senta desse jeito, sacudindo a perna? Eu aprendi com a mamãe. Às vezes você não sabe nem o que é, senta. O pai tinha um costume de sentar e ficar balançando as pernas. Vem enquanto eu faço isso. Ou seja, você aprende raiz de costumes, raiz familiar. Mas qual a importância? Todo psicólogo, sociólogo, psicanalista dizem que quando você analisa uma raiz familiar, isso é importante para você identificar a identidade. Porque tem crente hoje que a gente não sabe mais o que ele é. Eu mesmo não sei mais o que é que muitos crentes têm. Tem irmão que vem dar parte do Senhor para mim, eu não sei o que ele é. Se ele é dançador de reggae, se ele é afro, eu não entendo mais o que ele é. Aí ele diz: o jeito não importa, pastor. Importa porque tem que ter raiz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, ele diz: eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês não têm identidade. Não são nem o quê? Nem mordido. Nem frio, nem quente. Não tem identidade. Ou tu é, diga para ele, irmão, vira aí para ele, irmão, ou tu é uma coisa ou outra. Diz aí para ele aí. Diga aí, ou tu é uma coisa ou outra. Ou tu é crente, ou tu não é. Diga aí na autoridade. Diga aí, ou tu é crente, ou tu é quente. Vamos lá, ou tu é quente, ou tu é frio. Isso é identidade. Ou uma coisa ou outra. Agora deixa eu dizer para vocês algo muito interessante. Quando você atenta para essa questão da identidade,
você tem até a raiz emocional. Se você pegar uma pessoa briguenta, um irmão que é bom de briga, que ele é zangadão demais, pode ir na história da família dele, que você vai encontrar no tronco familiar a razão dele ser zangado, dela ser zangada. Você, quando pega o traço familiar dele, você encontra, isso aqui é do avô dele, isso aqui é da avó dela. Agora, quando entra para a igreja, essa tua raiz vê que não vale nada. Jesus quebra ela, porque em Gálatas 2:20, ele diz, Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas deixa eu dizer, tem dois tipos de raiz na vida espiritual. Tem a raiz boa e tem a raiz péssima. Pastor Ziel, a biologia não fala disso, mas a Bíblia fala. A Bíblia fala, quando você abre a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 29:18, olha o que ele diz: para que não haja entre vós, olha o que diz o texto, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, olha o texto, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, para servir aos deuses desta terra. Olha, vírgula, para que não haja entre vós raiz de fel e absinto. Tá ficando. Estou dizendo para vocês. Olha para mim aqui agora. Que tipo de raiz é você? É fel? É absinto? O que é você? Essa raiz, Jesus não transforma ela. Mateus capítulo 3, verso 10. O machado está posto aonde? A raiz da árvore. Árvore que não presta para nada. Jesus não conta contigo. Ele não quer contar com quem tem aparência. Ele não quer contar com quem é sem vergonha. Ele não quer contar com quem é mentiroso. Ele não quer contar com quem é falso. Ele quer contar com quem é santo, com quem é puro, com quem é verdadeiro, com quem tem raiz santa. E há uma coisa que eu quero dizer aqui para todos esta noite. Crente raiz, diga essa comigo bem forte. Crente raiz, não, grita nesta praça aqui. Crente raiz, nada remove ele. Mas eu saí dessa igreja ali porque o pastor Dimas disse umas coisas que eu não me agradei. E é por isso que eu saí, eu fui logo para Batista. Provérbios capítulo 12, versículo 3. O homem não se firma pela sua impiedade. Olha aí, o homem não se firma pela sua impiedade, mas a raiz do justo nunca é removida. Não tem que arranque. Glorifica a Deus se tu é crente. Não tem que arranque. É bom o crente que tem raiz. Crente que tem raiz, olha pra cá. Se tem uma panelinha de fuxiqueiro, crente que tem raiz entra. Pode Senhor, meu querido. Pode Senhor, minha santa. Pode Senhor, um falso, né? Pode Senhor. Porque tem o quê? Jesus está lá em Lucas 4. Ninguém gostava de Jesus na sinagoga. Jesus, no dia de sábado, entra na sinagoga. E quando ele entra, bom dia, shalom, como estão vocês? Esse bicho é doido. Ele sabe que nós não gostamos dele. Aí ele entra na sinagoga. Porque a Bíblia prestava, a Torá prestava, o Velho Testamento prestava, a sinagoga prestava. Quem não prestava era quem estava dirigindo. E uma coisa, o fato de alguém estar na frente que não presta, não quer dizer que é para estragar. Eu tenho que entrar para mudar a situação. Eu vou sair dessa igreja, eu vou ficar nela, porque quem tem que mudar aqui somos nós, porque eu tenho raiz. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Aí, o dirigente do culto da sinagoga dizia: quem quer ler? Aí olhava para um lado e para o outro. Jesus disse: eu. Já não gostavam dele, não aprovavam ele, ele ainda vai ler. E quando ele pega o livro, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Olha, irmão, quem tem raiz é assim. Quem tem raiz entra para fazer a obra no poder do Espírito Santo, porque quem te usa é Deus.
dizer, eu fui usada, mas na hora que eu fui usada me repreenderam. Aí pronto, pode fazer o seguinte, olha pastor, pode me repreender, mas quem está me usando aqui é Deus. Eu quero lhe dizer que é o seguinte, eu lhe respeito, lhe amo, mas Deus mandou fazer isso. Pegaram o pastor, você veio lá, deu um tapa na boca do Jeremias, aí Jeremias disse, eu não mais pregar não. Quando ele vai saindo, Deus diz, volta para ele, rapaz, e diz para ele que ele vai morrer, tira lá. Aí ele voltou, tu me bateu, cabra ruim, agora tu vai morrer. Olha para cá, Deus não te chama para você ser agradável, Ele não te chama para você ser apresentável, Ele te chama para ser raiz. Quem tem raiz fica, quem tem raiz permanece. Quem tem raiz, só quem tem raiz, diga glória a Deus. Irmão, a melhor coisa que pode existir é um crente raiz. Se você pegar Mateus capítulo 11, versículo 8, olha o que Jesus disse de João Batista. O que foi que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Tem crente que ele é uma cana agitada pelo vento. Tudo sacode ele, tudo leva ele, tudo arrasta ele. E Jesus diz, vocês não foram ver esse homem como cana de maneira nenhuma. A pessoa que tem raiz, isso aqui é forte. Jó capítulo 14, 7 a 9. A esperança para a árvore, sendo ela cortada, ainda renovará o seu renovo. Olha para cá, Salles. E se ela cair no chão e a sua raiz envelhecer, e se o seu tronco morrer, mas se tiver raiz, olha o que o texto diz: se o tronco morrer, cair no chão, mas a raiz está velha, de repente cai uma chuva. Quem tem raiz? Só quem tem raiz. A esperança para a árvore cortada. Vamos. Quem é que sabe isso aí? Sabe? Vem aqui. Ao cheiro, irmão, você é lindo. Eu estava passando por uma prova tão grande, só eu e a minha esposa sabíamos dessa prova. Uma prova tremenda, grandiosa. E o irmão de São Paulo, um dia ele mandou essa mensagem musical, não conhecia esse hino. E ele mandou para mim, pastor, eu senti de Deus de me mandar. Mas eu gosto de ouvir, mas quando eu estou viajando, aí eu estava no avião e eu coloquei esse hino. Eu chorei. Chorei porque quem tem raiz pode estar quebrado. Quem tem raiz pode estar jogado na lama. Mas na hora que a água bate, só quem glorifica, só quem glorifica. Como é que diz? Ainda bem que a resposta vem do céu. Olha aí. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E não vai restituir a esperança para a árvore cortada. Grandamente crescerá. E se caso perecer a sua raiz, se o seu tronco morrer, passa onde quis, ainda há esperança. Só um minuto. Às vezes você vai no hospital, o médico olha e diz, está com câncer, não é assim? Você vem acabado de lá. Vem acabado, vem morto. A pessoa diz, é um câncer, você está morto. Quando recebe a notícia, é um impacto.
Mas se tem raiz, o cheiro das águas, quem glorifica? A esperança vai novamente crescerá ao cheio das águas, se caso perecer. Só ficou sua raiz. O tronco já morreu. Levante a mão e diga. Nesta noite, só um minuto, eu vim aqui trazer essa palavra. Quando eu vi essa temática, eu vim aqui nesta praça hoje para dizer que há esperança para quem está em depressão. Há esperança para quem quer tirar a vida. Se o tronco já morreu, se já quebrou tudo, mas a água é a palavra. Quem glorifica a Deus? O Senhor já pode te curar agora, pela palavra que eu estou pregando aqui agora. Essa água vai entrar e vai sarar a tua alma, a tua vida. Cadê a igreja que glorifica a Deus? Cadê a igreja que adora? Jesus disse, obrigado, irmão. Jesus disse: aquele que não tem raiz, o sol mata, o sol queima, o sol destrói. Olha para cá, escute bem. Só que há uma coisa interessante. Um certo biólogo escreveu que tem planta que a raiz se fortalece embaixo. Se fortalece embaixo. E quando vem a sequidão em cima, quando vem o vento forte em cima, aquela planta não murcha, ela não cai. O vento sacode ela, ela balança. Mas lá embaixo, quem está segurando ela? Não, grite bem forte, quem está segurando ela? E eu vim te dizer aqui que tu não é raiz. Apocalipse 5:5. Eis aqui o leão da tribo de onde? A raiz. Ele é quem é raiz. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz: nós fomos enxertados. Ele botou eu lá e botou tu lá, e acabou-se a conversa. E escuta aqui os demônios, e escute aqui o inferno. Colossenses 3:2. A nossa vida está escondida com Cristo em... Tu é fraquinha, tu parece pequenininha, é uma moreninha, é um irmãozinho, é analfabeto, não sabe nem ler, não importa não, tem uma raiz grande lá embaixo que te sustenta, a raiz de Jessé. Só quem glorifica a Deus. Mas vamos ao texto que eu li esta noite. Vamos ao texto. Se vocês analisarem esse texto, aqui tem uma preocupação muito séria, pastoral, de um homem chamado Paulo. E eu quero que a igreja escutem bem essa. Se fosse fácil para um pastor só pregar, seria bom. Se fosse fácil, como prega alguns calvinistas, que os eleitos estão seguros, seria bom para nós. Só que aqui você tem uma preocupação de Paulo, que ele
está escrevendo para uma igreja que está sendo ameaçada, dos crentes serem arrancados, dos crentes serem pescados por uma onda de heresia chamada gnosticismo. E aqui nesse texto, Paulo diz: eu quero que vocês saibam que eu estou combatendo. Agona é a palavra grega. Eu estou combatendo. Ele está dizendo: eu estou como um soldado na frente de uma facção. Se vocês pensam que está fácil ser pastor hoje, quando você abre um TikTok, o nome de Jesus não é Jesus. Quando você abre o TikTok, Jeová não existe. Inferno não existe. E agora já tem uns que estão dizendo: essa Bíblia não vale. Quem é que vai combater isso? É por isso que eu vim aqui esta noite. Eu não vim aqui fazer gracinha para tu. E outra coisa, crentezinho só de zoada não vai entrar isso aqui não. Não vai aguentar isso aqui não. Aqui só vai aguentar quem tem raiz. Quem glorifica a Deus? Diga: eu tenho raiz. Diga: eu tenho raiz. Só vai aguentar quem tem raiz. Eu por mim, meu irmão, olha, se o cientista disser, olha para mim aqui, se o cientista disser que não existe Deus, eu não estou me importando com ele. Se ele disser que a Bíblia é mentira, eu não estou me importando com ele. Se ele disser que tudo é mentira, eu não estou me importando com ele. Eu sou como diz um certo filósofo chamado Soren Kierkegaard: a fé é um absurdo, não tem lógica. Ou tu crê, ou então deixa de mão. Isso aqui é para quem crê. Grande é o mistério. O apóstolo São Paulo, ele diz: eu estou tendo um grande combate por vós. Está aí. Tanto por vocês, como pelos de Laodiceia, que não viram meu rosto. Mas eu estou com medo, eu estou combatendo, para que vocês não abandonem a fé. Eu quero que vocês tenham os corações fortalecidos. Mas eu estou combatendo como um soldado para vocês não saírem da fé. Oh, irmão, não tem coisa pior quando um pastor escuta: pastor Salles, a irmã fulana de tal diz que não é mais ser crente. É doido ou não é? Não é, pastor? A gente quer até cidade dura. Tem pastor que diz: eu não ligo para isso. Ele liga. Ele está só querendo se amostrar. Ele fica logo: meu Deus, por que ela saiu? Meu pai do céu. Aí a esposa da gente pergunta: tu está preocupado com a irmã que saiu? Não, estou nada, ela é assim mesmo, ela saiu porque quis, né? Não, meu Deus, mas por que ela saiu? É assim ou não é? Por que ela saiu? Eu quero saber por que ela saiu. E aí um coração pastoral é assim, vai atrás até de quem saiu. Porque quando Jesus ressuscitou, o Pedro que negou, aí Jesus disse assim: diga para o Pedro, você é pastor, diga para o Pedro que eu quero que ele vá. Eu quero que ele esteja lá. Ele não queria me negar, mas ele ainda não tinha Tem irmão, tem crente, irmão, que quer ser crente mesmo, mas tem hora que o negócio não aguenta. Aí tem que Jesus aparecer e dizer: sabe por que Jesus disse: eu quero que ele vá lá, para ninguém mais estar mandando o Pedro. Olha o covarde, olha o medroso. Quando Jesus disse é para ele estar lá, ele disse: mas por que Jesus procurou ele primeiro? É porque Jesus sabia que os outros nenhum foram lá, mas o Pedro ainda com medo ficou reverando. Jesus disse: esse cara quer ser crente. Por isso que lá em Lucas 22 ele diz: quando tu te converteres. Tem irmão que erra, tem outro que é saliente. O que erra é aquele que quer acertar, mas ele quer fazer tudo na frente da gente. Ele erra. O saliente não, ele calcula. Aí esse a gente já pode deixar de mão. Entendeu como é as coisas? Tem irmão que tem uma simplicidade, ele quer fazer, ele é alegrezinho, ele passa até na frente da gente. Pastor, quando na frente está dirigindo o culto na frente da gente. Mas não é porque ele é mau não, é porque ele tem um desejo tremendo. Te aquieta, rapaz, siga bem, eu vou te ensinar como é um negócio. Aí a gente vai ensinando para ele. Agora tem uns que não, já faz de maldade.
O que eu quero dizer aqui para vocês é que Paulo, ele olha para aqueles crentes que estão ameaçados pelo gnosticismo. Pastor Ziel, o que era o gnosticismo? Olha para cá, é uma feitiçaria. O gnosticismo é uma macumba. Pastor Ziel, o que é isso? Sim, eu vou mostrar para vocês. O gnosticismo dizia assim: a matéria não presta para nada, não vale nada, ela é ruim, e os deuses, anjos e espíritos não se comunicam com ela. Então vamos pegar o seguinte: vamos bater na matéria, sacrificar ela para ter contato com os espíritos, aeons, e aí eles vão entrar em contato com os deuses, e os deuses virão a nós. Depois que esse espírito tem contato com a matéria, a gente pode fazer o que quiser, pecar do jeito que quiser, mas não tem mais efeito em nós, porque nós já estamos liberados. Paulo viu esse problema de lado e lá presente entre os irmãos, e ele se preocupou. Ele disse: eu estou batalhando por vocês, combatendo por vocês. Agora eu tenho uma coisa interessante da Bíblia para dizer a vocês. Qual era o mistério e qual era a forma que Paulo teria para esses crentes não abandonarem a fé? Só os pastores aí, levanta as mãos, são os pastores. Se um membro está saindo da igreja, um irmão está abandonando a igreja, qual é o segredo, qual é a mágica, qual é o efeito que vocês fariam para esse membro não sair da igreja? Pastor, a juventude está saindo da igreja porque o louvor está fraco. Tu vai contratar um músico, tu vai contratar um músico formado, vai mudar os hinos da harpa, o ritmo, para atrair ele fica um mês, fica 2, depois ele cai fora. O fulano de tal, auxiliar fulano, ele disse que ele está saindo porque o senhor não prega bem, sua homilética é fraca. Se tu fizeres o melhor curso de teologia, ele vai dizer: tá bom, mas ele não fica, porque não é a teologia, nem é o louvor bonito que vai sustentar você na igreja. Ele agora me acabou de cantar aqui: só tem uma coisa que sustenta crente na igreja, eu vou dizer aqui esta noite. Só tem uma: mistérios de... Pronto, só isso. Aleluia. Pastor Ziel, o que é isso? Está bem no texto. Olha aqui, ó. Enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento dos mistérios. Agora, que mistério é esse, pastor Ziel? Olhe para cá. Se vocês analisarem, Paulo fala de enriquecidos na plenitude da inteligência. Depois ele diz na ciência. Olhe para cá para você entender uma coisa. A primeira coisa é que um crente que tem raiz, ele tem segurança na igreja, porque ele já conhece quem é o mistério. O mistério que eu estou falando aqui, irmão, não é eu chegar aqui e dizer: tem mistério, olha lá, mistério, não tem nada a ver isso aí. Porque tem Deus que faz essa zoadinha e o misterinho vai embora com ele no culto. O mistério que eu estou falando aqui, olhe para cá, porque só tem um que abre as portas dos mistérios. Eita, meu irmão. Aqui tem irmã, aqui na matinha, tem irmã aqui que pode sair pastor, pode entrar pastor, pode vir pastor, pode ter cantor, pode sair cantor. Ela está aqui no mesmo lugarzinho porque ela conhece o mistério que é Jesus. Ela sabe que Jesus já tocou na alma dela, na vida dela, no corpo dela, e já revelou quem é Ele para ela. Não tem que arrancar ela daqui. E eu vou mostrar para vocês. Olhe, quando você abre a sua Bíblia, aqui ele diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do que mais? Da ciência. Quando você pega essa palavra Plutóis, é a palavra rico. Rico. Um crente que conhece os mistérios de Deus, ele é rico. Jesus olhou para Natanael no capítulo 1 de João e disse:
Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu tá crendo? Tem irmão que só se o pregador chegasse aqui e ele dissesse: quem é Maria Francisca Pereira aqui? Aí a irmã vem, aí os irmãos: eita meu Deus, isso é mistério não, irmão, isso é adivinhação. Eu vou mostrar para vocês o que é mistério. Quando Natanael chegou, aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. E eis um verdadeiro israelita em quem não há. Ele gritou: de onde é que tu me conheces? Jesus disse: te aquieta que aqui é só o começo dos mistérios. Aí tem mais, ele diz: daqui para frente tu vai ver uma escada zona subindo ao céu e descendo, e anjos subindo e descendo por ela. Isso é mistério. Olhe para cá, quando você aceita Cristo, os céus se abrem para cada um de vocês, e qualquer crente aqui pode ter acesso aos mistérios. Irmão, isso aqui é tão lindo. Quando você pega a sua Bíblia, o apóstolo São Paulo em Filipenses 3:8, ele diz: na verdade, ele diz assim: na verdade, eu tenho como perda todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual eu perdi toda... Olha, irmão, isso aqui é o seguinte: eu fico pensando que tem crente hoje, qualquer coisinha quer deixar Jesus. Esse aqui, ele tinha tudo e perdeu tudo para ganhar Jesus. Ele diz: por causa da excelência do conhecimento dele. Sabe o que é que vai sustentar a crente na igreja? É o conhecimento que ele tem de quem? De Cristo, não é de teologia. Eu conheço teólogo que bebe cachaça. Eu conheço tradutor de Bíblia que não acredita em Deus. Não é saber grego, não é saber hebraico. Aqui Paulo estava dizendo: se vocês conhecerem os mistérios de Deus. Pastor Zé, e o que é o mistério? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheia de graça e de verdade. Olha para cá, irmãos. Sabe o que é o mistério? Olha para cá. Um dia o irmão perguntou para mim: pastor Zé, o que é que eu faço para me ser espiritual? Eu quero ser espiritual, eu quero ser de fogo, eu quero entrar no manto. Eu disse: eu tenho um versículozinho bem fácil para tu entrar no manto. Ele diz: qual é? João 14,6. Jesus é o único, olha para cá. Quem é o guardião de todo o mistério do céu é Jesus. Quem abre a torneira do céu de bênção é Jesus. Quem trouxe o céu para perto de mim e você foi Jesus. Ele é quem abre e revela. É só Ele. Só quem crê, levante a mão e diga glória. Olhe para cá. Mistério revelado. Mateus 1:23. E o seu nome será Emanuel. O que é Emanuel? Vamos, diga bem forte: o que é Emanuel? Vamos lá, o que é Emanuel? Vamos lá, o que é Emanuel? Se lá no 32, 33, Moisés ficava dizendo: mostra a tua glória. Aí no versículo 1:23, capítulo de Mateus, Jesus disse: aquele Deus de Moisés, eu estou revelando ele a vocês agora. O apóstolo São Paulo, ele estava mostrando aqui que o crente que tem raiz é aquele que conhece os mistérios de Deus. Irmãos, quando você olha para o capítulo 1, verso 5 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: ele vos enriqueceu em todo conhecimento e sabedoria. Quando eu estudo a história de Miller, eu fico me perguntando: meu Deus, que intimidade era aquela? Quando eu olho a história de John Wesley, eu fico me perguntando: que intimidade era aquela? E quando você vai para Eliseu, pergunte: que intimidade era aquela? Ele andando mais um moço dele, aí quando ele viu o exército, ele ficou com medo. Mas Eliseu sabia o que era mistério, mas era natural. Ele só disse assim: abra os olhos do moço para que ele veja. Como é que Eliseu tinha uma intimidade dessa? O que eu quero dizer para vocês aqui: o que vai sustentar crente na igreja é o conhecimento que ele tem de Jesus.
E o conhecimento que ele tem de Jesus é o conhecimento revelado pela fé. E os mistérios é que ele agora sabe quem é Jesus pela fé. Olhe para cá, tu não vai saber quem é Jesus estudando uma frase de teologia. Capítulo 16 de Mateus 16. Jesus olhou para Pedro e diz: o que vocês dizem que eu sou? Cada um disse uma coisa. Aí Pedro de repente foi tomado pelo Espírito Santo. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aí Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, porque não foi o quê? Nem carne e nem o quê? E sangue que te revelou, mas o meu. Irmãos, um crente que vem para a igreja, um crente que lê Bíblia, um crente que ama a Deus, um crente que glorifica, um crente que passa inverno, um crente que sai inverno, um crente que passa verão, um crente que passa crise, ele sabe quem é o Jesus que ele adora e ele serve. Só quem sabe quem é ele aí, levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Então, nós vamos sustentar crente na igreja, sabe o que é? É se cada crente realmente conhecer os segredos de Deus. E olhe para cá, só quem revela segredos de Deus é o Espírito Santo. Esse homem aqui, Paulo, ele combateu, ele fez a parte dele, ele ensinava, ele orava, ele incentivava, ele escrevia, ele combatia, ele pedia pela igreja para aumentar o amor. Mas ele dizia: se vocês conhecerem os mistérios de Deus, não tem Satanás, não tem crença, não tem diabo que arranquem vocês da raiz verdadeira, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Paulo, ele diz assim, que nele está todo o tesouro da sabedoria, do conhecimento e da ciência. Irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem coisa que é mistério, que é só você e Deus, e que você não precisa estar contando para ninguém. Sabiam dessa? Tem coisa que você vai pedir para Deus, que é chamada de loucura de Deus. E Ele vai te dar. Às vezes tu vai entrar no quarto, não é nem para tu contar. Vocês já imaginaram se o Elias e o Eliseu andassem contando a história que eles oraram em cima de um rapaz? Pedofilia. Boca com boca, pé com pé, mão com mão. Lá dentro de um quarto, o que o irmão ia dizer? Rapaz, o homem está lá dentro do quarto, em cima do menino. Tem coisa que é só você e Deus. E olha para cá, tem coisas que a minha teologia, a minha filosofia nunca vai explicar. E quando tem explicação, não é Deus, porque Deus ninguém explica ele nem as coisas dele. Vá tentar explicar o capítulo 6, o toque de chifre derrubando muralhas. Vai explicar o livro de Juízes. Vai explicar o capítulo 6 de Daniel. Quem é que explica? E para encabular mais, a Bíblia diz que no milênio ele vai fazer boi, leão, comer palha e viver junto. E a criança vai meter a mão na cobra na casa de um cascavel e não vai ter nada. Então eu vou ficar, meu Deus, como é isso? São os mistérios de... E pela fé eu abro a boca e glorifico, e é isso que me sustenta na igreja. Então a segunda coisa, que observem bem, aí Paulo diz assim, olha, Paulo diz, se vocês tiverem enraizados nele, nós vamos ter uma fé firmada. O verso 4 e o verso 5 diz isso, olha aí, digo isto para que ninguém vos engane com palavras bonitas. Essa palavra aqui no grego, sabe o que ela quer dizer? Que ninguém vos engane com palavras que já vem recheada de erro. O camarada, ele sabe como te iludir, ele sabe como te enganar, ele sabe como te levar ao delírio e amanhã você perde a fé. Na filosofia, isso era chamado de sofistas. Na igreja, isso é chamado de espertalhões da fé. Tem irmão que ele não glorifica quando a palavra é pregada. Ele não glorifica quando alguém explica a Bíblia. Ele não glorifica. Mas ele sabe glorificar quando o camarada conta uma história que ele não sabe nem se é verdade. É ou não é? Tem deles que contam umas historionas que você fica, meu Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui que você precisa ter essa fé nele. E olha para cá, o camarada pode explicar tudo. Eu vejo gente na internet com as explicações tão mirabolantes, e aí eu fico pensando, como é que o cara monta uma mentira dessa e muitos crentes se iludem? Paulo estava dizendo que só há uma forma
de crentes se manterem na igreja é se eles estiverem firmes na fé que está em Cristo Jesus. Olhem para cá, igreja. Efésios 4:14. Eu não quero que vocês sejam como meninos levados à roda por todo o ventinho de doutrina. Tem irmão que aparece uma pessoa lá na casa dela garrafada. Se tu começa garrafada, aí a irmã, pô, me dê que eu tô tão doente. Chá de cabelo, não é assim? Tinha tanta gente na internet. A minha sogra me ligava: Osiel, tu já viu isso? Estão dizendo que onde abrir a Bíblia tem um fio de cabelo. Eu disse: meu Deus do céu, isso é da irmã que está estudando e o cabelo dela, minha sogra, cai na Bíblia. Mas olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa: o dever de um pastor é batalhar. E esse foi o tema que o pastor colocou aqui. Olhem para cá, a coisa que eu acho mais linda do crente. Olhem para mim aqui, igreja. Eu vou mostrar aqui o que é crente espiritual e o crente que eu gosto de ver. Olhem para cá. O apóstolo São Paulo pregou aos Gálatas, e os irmãos de Gálatas que amavam Paulo chegaram lá os espertalhões e começaram a abandonar Paulo. Olha a postura de Paulo. Paulo levanta e diz assim no verso 1:8. Ele diz: se um anjo descer do céu, eita, irmãos, hoje não precisa ser um anjo não, basta um dirigente abrir uma igreja. Quem vem comigo? Um bocado de vocês vão. Na rebeldia, na teimosia, na briga. Tem irmão que abre igreja com briga, com faca e quebrando cadeira. E diz: Deus está aqui, está nada, ele não está num cabaré desse. A Bíblia diz que Deus é Deus de ordem. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Irmão, quem quiser ir pode ir, eu vou ficar aqui. Eu nasci aqui, irmão. Tem irmão que é assim: eu nasci aqui nessa igreja. Não vou não, irmão. Se tem esse negócio aí, mas eu vou ficar na igreja porque eu nasci aqui e aqui eu conheci Jesus. E aí, aqui um dia Jesus vai organizar isso aí, porque é Ele quem passeia no meio dos candeeiros. É Ele que tem as estrelas nas mãos. Eita, quem controla é Ele. Quem vai botar ordem na casa é Ele. Isso aí já vai passar. E eu estou aqui na casa glorificando a Deus. Só quem tem raiz aí glorifica a Deus. Só quem tem raiz. Vira para tua irmã que está ao teu lado. Diz: fica na casa, liga para ela. Fica na casa porque tu tem raiz. Diz aí: eu vou ficar. Fica na casa. Pode aparecer um pregadorzão bonito, pode aparecer uma estrutura bonita, pode aparecer. Um amigo meu agora estava me dizendo: pastor Osiel, muitas pessoas estão saindo da nossa igreja. Eu disse: o que é, irmão? É porque lá, e essa igreja, o que ela tem? Na tua não tem evangelho? Não tem. Não tem Jesus na tua? Não tem. Não tem Bíblia lá na tua? Não tem. Não tem o zinho da harpa lá? Tem. Mas lá, pastor, é uma mega produção. Pastor lá é tão encabulado que lá ele fez uma sala só para a mulher dar de mamar para o menino. Eu disse: dá lá na igreja mesmo da tua, rapaz. Manda sentar lá no banco mesmo. Manda só irmão botar uma fraldinha em cima. Evangelho não é isso, gente. Evangelho não é sala para você dar de mamar. Evangelho não é luz no palco. Evangelho é você conhecer os mistérios. Você sabe o que é o mistério? Eu vou explicar para vocês bem direitinho, para você entender o que é mistério. Capítulo 4 de João, a mulher samaritana começa a conversar com Jesus. Ela veio como um judeuzinho velho normal. Jesus era um judeu normal. Aí ela olhou e disse: tu veio pedir beber a mim, que sou mulher samaritana, toda bonita, toda importante, mas não valia nada, dando lição de moral em Jesus. Tu não sabe que eu sou samaritana? Jesus disse: quieto, eu só quero um copo de água. Aí ela diz assim: olha, mas como é? Tu vem beber? Ele diz: mulher, tu não sabe quem é que está te pedindo. Olha o mistério aqui, olha para cá. Tu não sabes quem é que está te pedindo de beber. Irmão, eu não estou falando de curso, eu não estou falando de doutor. Eu estou falando de uma mulherzinha que foi pegar uma mulher de vida preguiça, de vida bagunçada. Meio-dia, só ela e Jesus. E ele só disse assim: me dá um copo d'água.
Aí ela começou a botar as coisas dela para fora. E assim, a raiva dela me é saliente. Jesus disse, não, eu te conheço, não te arresta não. Mas ele disse assim, me dá, eu só estou te pedindo um copo d'água. Aí ela começou a descascar nele, ele olhou para ela e só disse assim, se tu soubesses quem é o que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedi, ó o mistério, e ele te daria o quê? A mulher raciocinou teologicamente, ela disse, tu é maior do que o nosso pai Jacó. Olha a tradição teológica dela. Ela sabia o que era. Tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço. Ele disse, eu vou só te dizer uma coisa, mistério de novo. Quem bebe desta água, tornará a ter, mas quem bebe da água que eu li, o quê? Diz, Nunca mais. nunca mais. O quê? Nunca mais. Aí como é que tu diz que é crente? Aí tu toda hora tá com sede. Não, me explica. Porque no dia que ele bateu o martelo lá na cruz, 19:30 de João, está acabou. No dia que ele mata a tua sede, acabou. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Irmão, antigamente os crentes saíam dos interiores, iam andando a pé, com a maior alegria. Qualquer pregador estava bom. Qualquer cantor estava bom. Hoje nós estamos com fartinho. Não é assim? Os crentes saem do culto, eu não gostei daquele cantor. Vai para casa, bota o CD. Escuta o que tu gosta. Mas evangelho não é isso. Quando ele terminou de conversar com ela, ela olhou para ele e disse, Senhor, me diga uma coisa. Onde é que se deve adorar? Jesus disse para ela, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Agora o mistério se abriu. Ela viu ele só como um judeuzinho, mas agora ela olhou para ele e disse, eu vejo que tu és profeta. Quando eu falo de se conhecer a Cristo para ficar na fé, olhe para cá. Jesus terminou João 6, 66 até o 68, quando você lê. Jesus, hoje a tua mensagem foi pesada. Os discípulos já estão olhando para ti com a cara ruim, e todos já tem alguns que nem andam mais aqui. Jesus olhou para ele, tu também não quer ir embora não? Ele novamente olhou para Jesus e disse, para quem nós iremos? Se tu és o pão da vida, 6,48. Se tu és a água da vida, João 4. Se tu és a luz do mundo, João 8,12. Se tu és o bom pastor da vida, João 10. Paulo estava dizendo que quem está enraizado nele não abandona Cristo de maneira nenhuma. Agora eu vou finalizar. Verso 7. Diga comigo bem forte. Arraigados. Não, grite. Arraigados. Edificado. Firmado. Paulo vai encerrar o assunto. Essa palavra arraigado é uma palavra horticultura, é uma palavra rural, é a palavra enraizar. Agora olha para cá. Essa expressão no original, sabe o que ela quer dizer? Horio, essa palavra horizo, ela quer dizer o seguinte. Se vocês atentarem, ela quer dizer jogar raiz para baixo. Crente não joga raiz para cima. Crente só joga raiz para baixo. Ele estava dizendo, se vocês jogarem a raiz para o leão da tribo de Judá, se vocês jogarem a raiz para Jesus, ele vai usar agora outra palavra, não mais a palavra da agricultura, ele vai usar uma palavra de engenheiro. Ele vai dizer, olha aí, ele vai dizer,
prédio, você vê, sim ou não? Quando você olha para um prédio aí de 20 andares, 10 andares, aí você, eita, prédiozão. Só que o que está sustentando esse prédiozão? É a raiz. E essa raiz, escute bem, está lá no capítulo 2, verso 21 de Efésios. Edificado no fundamento dos apóstolos, no qual Cristo Jesus é a pedra principal. Aí ele diz no verso 21, e vós que sois edificados templos do Senhor, vocês crescem para Deus, como santuários edificados. Sabe o que diz 1 Coríntios 3,17? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é você, Deus te destruirá. Não venha para cá com historinha para destruir a igreja, para separar o corpo de Cristo, que Deus vai te matar. Não venha para cá ludibriar crentes com historinha, Deus vai te matar. O Senhor Jesus, Ele está usando Paulo para dizer o seguinte, que quem está enraizado nele, tem 3 coisas aí, que são particípios. Arraigados, ou seja, raiz para baixo, edificado, o prédio está grande. Se Deus está te usando no louvor, amém. O prédio cresceu, amém. Agora se lembre, quem é que está botando a raiz para crescer? Está bem firmadinho? Amém. Mas se lembre quem é que está firmando teus passos. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Então esta noite, eu estou aqui para trazer essa palavra. 50 anos de jubileu de ouro. Fique de pé agora. 50 anos. Mas tem crente aqui que está com 50 anos. Quem já tem 50 anos aqui nessa igreja? Quem tem? Levante a mão. Tem alguém que tem 50 anos de crente aqui nesta igreja? Não é 50 anos de idade. Tem algum irmão que nasceu nessa igreja? Tem um ali? Olhe para cá agora. Hoje você ouviu essa palavra. E você está bem enraizado. Só quem está bem enraizado aí, diga glória a Deus. Um irmão disse para mim, pastor Ziel, depois desse Covid é pouca gente que vem para a igreja. Eu disse, só quem não conhece Jesus. Porque quem está enraizado nele, pode cortar pescoço, pode jogar no mato. Está lá em Hebreus capítulo 11. Morreram cerrados ao meio, mas nunca negaram. E crente, irmão, sabe como é que acontece? Na hora que tem cheirinho de água, palavra de Deus, na hora que tem palavra de Deus, ele está dentro. Era crente dentro de prédio louvando a Deus. Era crente dentro de casa. Não tinha culto na igreja, mas tinha dentro da casa. Tinha live, tinha palavra de Deus. E nós estamos aqui nesse jubileu. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. E fecha assim a tua mão. E diga, eu estou aqui de pé. Porque eu tenho raiz. Eu tenho raiz. Agora eu quero convidar a primeira pessoa nesta noite que quer ter raiz, que quer ter uma crença de verdade. Eu quero que você olhe agora nessa multidão e traga a primeira pessoa aqui para Jesus. Eu disse no início desse trabalho que o Senhor Jesus, Ele vai levantar aquele que o tronco já morreu, aquele que parece que está